Olá, estamos de volta e por aqui estamos em clima de Copa do Mundo. Afinal, o maior evento esportivo do planeta já começou e estamos em contagem regressiva para ver a seleção brasileira entrar em campo na quinta-feira. E para falar sobre as novidades, sobre as seleções favoritas, os craques, entre tantos outros assuntos, eu estou com um timaço aqui no estúdio. A começar pelo Roberto Bratti. A gente não consegue falar de Copa do Mundo sem lembrar do rondonense que esteve na Copa. Bem-vindo, Bratti. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso, Ana, estar participando aí do presente na Copa, né? Então é importante a gente estar falando um pouquinho do que a gente aprendeu da nossa experiência e essa expectativa realmente, né, do Brasil na Copa. O Brasil já estreou na Copa, né? Hoje já tivemos brasileiros trabalhando. Então o Brasil, de forma, através da arbitragem, já estreou. Diretamente. Prazer estar aqui. Temos também o ex-jogador profissional, Zé Maria. A gente não pode falar só Zé Maria, né? Tem que dizer Zé Maria, a lenda. Então, bem-vindo, Zé Maria. Um prazer ter você aqui para esse bate-papo aí sobre Copa do Mundo. Boa tarde, Ana. A gente que agradece a presença, né? E como é legal ver esse reduto de grandes craques aqui do lado, aqui, a gente tá aí para colaborar. Temos também o Jean Model, que é o técnico da CC Copagril, presente aqui. Muito bem-vindo, Jean. Primeira vez que você veio no presente. Um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Ana. Convite especial, né? Eu agradeço para a gente estar falando um pouquinho agora sobre futebol, né? Minha área é mais futsal, mas a gente já praticou também futebol, então... Entende também do assunto. A gente entende também do assunto, gosta, né? Assiste diariamente também, então a gente tá feliz pelo esse convite aí pra gente estar falando sobre a Copa do Mundo. Legal. E para fechar esse quarteto aqui, meu colega de profissão, o jornalista Gustavo da Cunha, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo. Afinal, ele entende mais do esporte do que eu, né? Gustavo, bem-vindo. É um prazer contar com a sua participação. Muito obrigado, Ana, pelo convite e muito bacana também estar ao lado de pessoas envolvidas, né, com essa modalidade tão apaixonante, especialmente para os brasileiros, né? Futebol move paixões, né, em todos os torcedores. Todos aqui têm alguma relação afetiva muito próxima, né, com a modalidade. Então tenho certeza que vamos ter um excelente bate-papo aqui falando da Copa do Mundo, especialmente dessa estreia do Brasil na quinta-feira, né? Exatamente. Antes da gente entrar nos detalhes, nas particularidades, eu já quero começar sabendo o palpite de vocês. Eu quero saber quem vocês estão apostando que vai levar essa taça e também quem pode ser o craque da Copa. Eu vou começar com o Bratti, que ele não sei se é o mais entendido, mas o cara que teve na Copa aí tem toda essa moral para começar falando. Ana, com relação ao craque da Copa é muito difícil, né? Eu tive a oportunidade de ouvir né, grandes jogadores que é muito momento, né? A seleção hoje elas são muito niveladas, né? Nós temos um nível aí do meio para cima que são muito iguais, né? Se falava muito da França, agora ela ficou desfalcada do seu terceiro craque, aí já as apostas já diminuíram. Já os argentinos falam absurdos do Brasil, né? Então é pra gente poder ver do outro ângulo. Ele fala assim, com esse volume de atacante, não tem como o Brasil não fazer gol, né? Então tá muita qualidade, né? Apesar que nós não vamos ter aquele maestro da 10 que eles falam que é a primeira vez que o Brasil vai ficar sem o 10, mas acho que o Neymar pode fazer essa função. Mas assim, mas nem um palpitinho assim? Não, os times tradicionais, eu vou torcer, né? Brasil, a gente acredita que talvez esse ano, até por não chegar com essa ênfase toda, seja um momento de como foi em 94. Ninguém acreditava no Brasil em 94. Eles se fecharam e falaram, cara, é o nosso momento, ou nós ganhamos agora, ou entramos para a história como os pé frio, né? Então, assim, depende como o grupo vai fechar, né? Então, se respeitando, a gente percebe algumas coisas, mesmo nas brincadeiras, você já consegue perceber isso, né? O respeito de quem tem mais experiência, mais maturidade já está sendo. Isso é bom para a Copa, né? Então, mas acredito assim, fica entre aquelas 4, 5 seleções que sempre chegam, né? Tipo, a Alemanha muito forte de novo, né? A Espanha, a Itália nem tanto, né? Aí falou agora há pouco da França, né? Então, assim, nesse daí aparece uma outra. Mas as seleções africanas, que eu sempre sonhava que alguém pudesse chegar a uma coisa, de novo, caiu bastante o nível das competições da África, né? Isso também prejudica a América do Sul. Nós estamos aí, realmente é Brasil, o resto ficou abaixo da média muito, então vai ficar por aí de novo, né? O Jean veio equipado aqui, não sei se isso já está demonstrando para quem que ele vai estar torcendo ou não. Jean, fala aí pra gente, vai ser Brasil ou Alemanha? Não, é Brasil, né? Usa a camisa da Alemanha porque é descendência, né? De alemão e também por gostar, né? Tenho várias camisetas de várias equipes e seleções, vou vir um pouquinho diferente.
Mas a torcida fica pro Brasil e acredito que é o favorito, né? Porque eu acho que é um ano que a gente não vai ser dependente principalmente do Neymar, né? Igual a última Copa era dependendo do Neymar, e hoje eu vejo assim que tem muitos atacantes, principalmente do meio para frente, o Brasil é muito forte. E aí eu vou de uma aposta aí para o craque da competição, vai ser o Richarlison, vai ser o centroavante da seleção que vai ser o goleador, provavelmente deva ser escolhido o craque da Copa. E aí, Gustavo, você acha que vai ser isso aí? Discorda ou não? Como é que é? Tá na mesma linha de pensamento? Apostar no Richarlison para craque é uma aposta arriscada, né? Mas é interessante, porque o Brasil é um time que faz a bola chegar muito no ataque, né? Tem muita qualidade do meio campo para frente, então com certeza o Richarlison terá muitas chances de gols e quem sabe até ser um artilheiro, né? O Brasil avançando aí tem tudo para fazer muitos gols. Há algum tempo já o Brasil não consegue emplacar artilheiros, né? Teve o Romário, o Ronaldo, depois deu uma caída nessa questão. E Copa do Mundo, em relação a favoritos, historicamente, antes da bola rolar, a gente pensa em 4 seleções: Brasil, Argentina, Itália e Alemanha, que são as mais tradicionais do mundo do futebol em relação a países, né? Sem a Itália, acredito que a França entra nesse grupo aí, até por ser a atual campeã. Tem o Mbappé, que hoje dos jogadores jovens aí é a grande promessa, o melhor jogador em atividade para muitos, né? E do outro lado, veteranos aí que estão fazendo sua última Copa, até por isso eu acho que vai ser muito interessante ver o Messi e o Cristiano Ronaldo, especialmente essas duas lendas aí do futebol, provavelmente se despedindo das Copas. Então tem essa questão. O Brasil, acredito que faça uma grande campanha, tem tudo para chegar numa final, e aí vai depender dos cruzamentos aí, né, para saber se a gente fica com o Hexa aí de uma vez por todas. Já faz algum tempinho, 2002, último título, de lá para cá só europeus vencendo. Talvez Brasil e Argentina possam quebrar essa hegemonia aí. Zé Maria, seu palpite. E desses favoritos que incluíram aí, tem que incluir também a Inglaterra, né? Porque está com uma seleção forte também, né? Em relação ao craque aí, eu vou apostar também no Brasil também. Acho que dali vai sair, acho que o Neymar, o craque das seleções. É verdade, o Neymar, eu não sei, ele começou com umas polêmicas aí, mas eu não sei, tá todo mundo falando que ele pode fazer uma Copa diferente, talvez tá um pouco mais maduro. Você falava agora há pouco, Bratis, desse clima, tá sentindo um clima diferente, não sei se a gente percebe que a seleção, ela tá no entrosamento bacana, não tá tendo nenhuma polêmica extra, então assim, tem tudo para dar certo. Como nós falamos assim, tá se respeitando, né? Pode alguém ter uma diferença, mas tem um histórico, né? E a questão de polêmica, a vida dele foi polêmica. Ele não conseguiu viver sem polêmica desde que eu bandeirando ele no Santos com 17 anos, já era polêmico, né? Ele já, né? E quando o Ganso estava junto com ele, era um pouco mais difícil ainda. Então, assim, é um perfil dele. É o que talvez isso que começaram a se falar muito quando o Ronaldo Fenômeno chega, outras pessoas chegam e falam, gente, vocês têm que separar. O cara, vocês têm que analisar ele dentro do campo. A vida extra, né? Eu pego fugindo um pouco, o que o Vampeta falava assim, eu ia pra balada toda noite, mas 7 horas da manhã eu tava lá para treinar e treinava mais que todo mundo, então ninguém podia falar nada. Se o cara tá rendendo, né? Nós tivemos uma polêmica aqui em Marechal uma vez, né? Com o time do Marechal, né? O cara falou que quando os caras estão rendendo, não me interessa o que eles estão fazendo, né? No futsal. Os caras queriam criticar porque os caras iam falar, mas os caras estão dando resultado, não tem problema. Então, assim, tá se respeitando muito, né? Teve, acho que hoje, ainda ontem, eu acabei vendo uma que alguém chegou e sentou, aí o teu craque aí que você falou que vai ser o goleador, chegou e falou, sai daí, aqui é o lugar do Romário. Tipo assim, já tá meio para eles, cada um o papel que vai fazer, a função que vai fazer, né? Ou a própria declaração do Daniel Alves, né? Falou, não, eu vim para agregar, não é nem jogando, né? É para dar uma tranquilidade, dar uma experiência, tentar mostrar para eles o que é, porque é diferente, né? Eu falo assim, até pra gente que vai para uma Copa, é só tu chegando lá para saber, tu pode ser o maior craque, jogar a Copa é diferente de tudo, você apitar uma Copa, você só vai saber se o cara é bom jogando uma Copa, até então não tem como você saber se o cara vai render ou não vai, né? E talvez essa tranquilidade de dar e saber, até porque não gerou tanta polêmica, talvez até o Dani que foi o mais polêmico, né? Talvez uma das poucas que nós chegamos num consenso, né? De todos os entendedores do Brasil, um ou outro que podia ter ficado fora, mas a questão de grupo foi muito tratada, e eu acho que isso é importante, né? Quando eu falei antes, o Hugo da Leão, que esteve aqui em Rondão, uma época visitando a Cajiva, falou nisso, o Zidane falou muito nisso, falou assim, em grupo. O grupo que chegar lá no momento e tiver no melhor momento de grupo, vai ser a diferença. E entre as grandes equipes a qualidade é muito, muito pouca. Né? E a gente percebe, não sei se é uma impressão, mas assim, eles têm um respeito com o técnico. Isso também é importante, porque a gente já teve outros momentos de Copa do Mundo que parecia que não havia uma
uma sintonia assim tão grande entre técnico e jogadores, né? Pelo menos com alguns. E pelo menos nesse elenco, nesse grupo que a gente vê assim uma sintonia bacana entre o Tite, todo o grupo, né? Pelo menos é isso que a gente vê. É isso aí, Gustavo, é isso que você tem percebido? Eu tenho algumas ressalvas em relação ao Tite, né, nesse trabalho que ele fez na seleção, mas eu reconheço que ele vem fazendo essa união do grupo, né, e focando agora a Copa do Mundo, que vai ser a despedida dele da seleção brasileira. Ele já falou isso também, independente do resultado, o Tite vai deixar a seleção. Então ele vem incorporando uma mescla interessante entre jogadores experientes, né, o caso do Thiago Silva, que já está também batendo na casa dos 40 anos, o Daniel Alves, que tenha sido talvez a única polêmica dessa convocação. No meio campo ali o Neymar e o Casemiro já estão na casa dos 30 e na frente a molecada, né, gurizada aí na faixa dos 20 anos, que é o futuro da seleção brasileira. Então o Tite vem fazendo bem esse trabalho nos últimos 2-3 anos para que nesse mês de novembro agora e dezembro dê tudo certo, né, e o Brasil possa ser campeão mais uma vez. Zé Maria falava pouco da Inglaterra, lembrou, né? A gente fala muito, Argentina, Brasil, todas estão sendo muito apontadas como favoritas, né? A França também, mas aí teve esse desfalque aí, Benzema e tudo mais, apesar de ficar com o Mbappé, né? Tem o Benzema expressivo, né? Mas você acha que vai despontar uma seleção assim que a gente não está imaginando, que a gente fica, tem essa, tem aquela, vai ter alguma surpresa, alguma seleção, porque em outros tempos já aconteceu, não imaginar que, né, olha, aquela seleção você nem imaginava e de repente despontou e surpreendeu e até chegou perto, né? Dessa vez você acha que vai ter alguém assim, alguma seleção nesse sentido? Sempre tem, né? Aquilo que o Braz acabou de frisar aí, que é difícil você apontar agora uma seleção, mas geralmente no decorrer do campeonato vai aparecer uma seleção surpresa, né? Eu estava falando aqui em relação à convocação do Daniel Alves, né? Tem muitas coisas que muitos não entendem. Muitas vezes o Daniel Alves não é só dentro de campo, né? Com certeza deve ser um cara que agrega muito no grupo, né? Acho que é por isso que ele deve ter sido convocado, né? Um cara que vai agregar para a seleção brasileira. Passar tranquilidade, experiência. Com certeza, nessas horas a experiência conta muito, né? Já passamos por isso aqui mesmo, vamos falar aqui em Marechal, aqui na Copa Mop, né? O Guta de prova aí, sim, que eu fui um dos que fui lá no meio da piazada como um vovozinho, né? E muitas vezes o Robin me colocava em campo para quê? Para segurar a barca a piazada. E isso a gente tem que levar como experiência. Jean, você veio aqui, falou que é um torcedor da Alemanha, claro, torce para a seleção brasileira, mas até pela descendência tem sempre a Alemanha, né, a segunda opção aí. Mas a Alemanha está vindo num processo de renovação, né? Será que vai surpreender, não vai surpreender? O que dá para esperar da seleção da Alemanha? Eu acredito que vai chegar novamente, né? Porque as equipes europeias sempre fazem um trabalho muito bom. E já vem com uma renovação da última Copa, né? Então acredito que esses meninos tiveram 4 anos aí para tá trabalhando, né? Tá num grupo que eu acho que é o grupo mais difícil, né? Pegou ali Espanha no grupo e o Japão, se eu não me engano. Então assim, dos grupos que eu vi que é o mais forte, vai ter trabalho para passar. E daí nas oitavas já tem um cruzamento aí que pode pegar a Bélgica, né? Então o caminho não é fácil, né? Não é fácil para Alemanha, Espanha, mas assim, eu falo assim, a gente torce para algumas seleções e equipes também, mas a gente é Brasil, né? Brasil na Copa, né? Brasil estreia na quinta-feira, então, primeiro jogo contra a Sérvia. O que esperar desse adversário, Braz? É fácil, é difícil? Não dá para falar muito, porque a gente nos primeiros jogos a gente já viu que todo mundo falando, isso vai ser fácil, não é? O pessoal tá mostrando futebol. Não é, e é porque assim, vai jogar com o Brasil, né? É aquilo que a gente vira a vida inteira, vai querer ganhar do Brasil, e aí a dedicação é 300 vezes maior do que contra qualquer outra equipe, né? Sempre que for jogar com o Brasil, porque a única seleção que nunca ficou fora de Copa nenhuma, né? A gente já teve, no caso assim, França, ganhou um ano, no outro ano não passou da primeira fase. A Espanha, 2010, ganhou... As últimas 3 campeãs não passaram da primeira fase, né? Coisa que nunca aconteceu com o Brasil, né? Então, assim, tem um histórico que realmente não é só o número de Copas, né? Todo o histórico faz que todo mundo quer jogar muito contra o Brasil. Então, a dedicação é maior. O Brasil sempre é difícil, né? Porque a obrigação sempre é do Brasil. Então, talvez o Tite tenha trabalhado muito isso, o Dani tenha sido levado para isso, para dizer assim, deixa os caras vir, vamos jogar, vamos fazer o nosso jogo, né? Não se preocupar demais com os outros. Só assim, marcação é mais forte, né? Mas
90% dos nossos atletas estão jogando na Europa, então já estão acostumados com essa pegada um pouco mais forte hoje, né? Então acho que isso também nos ajuda. Mas assim, é a favorita, com certeza. Zé Maria, já tem algum palpite aí para o primeiro jogo? Vai ser goleada, vai ser empate, vai ser um golzinho? Como é que vai ser isso aí? Goleada eu digo que não seja, né? Mas vai ser um jogo complicado. Como o Brato frisou aí, que todos que vêm jogar contra o Brasil, vem como se fosse o último jogo da vida, né? A marcação é totalmente diferente e o Brasil com certeza é favorito. Vai dar uns 2-1 aí com certeza. Jean, você que falou agora há pouco, fez uma análise aí do grupo onde está a Alemanha, os cruzamentos e tudo mais. E o Brasil? O Brasil pega depois da Sérvia, Suíça e Camarões. O que a gente pode esperar? É um caminho mais fácil? Falam que ele está num grupo mais fácil? É possível a gente falar isso ou é difícil? Eu não acho tão difícil assim o grupo do Brasil. Acredito que passa com até certa facilidade. E depois, assim, acho que o cruzamento do Brasil acho que não é também tão... Bem pode provável. ser que dá Uruguai ali, né? Portugal ou Uruguai, né? Se passar em primeiro ou segundo é nessa chave ali, bem provável. Então, assim, acredito que até nas oitavas o caminho do Brasil é mais tranquilo que alguns que tem para enfrentar. E como o Brato também estava falando, eu acho que a seleção brasileira está muito equilibrada. O Tite conseguiu montar uma equipe, acho que defensivamente bem experiente, né? E ofensivo. Tem uns meninos que estão hoje na Europa, são os principais atletas hoje, né? Você vai pegar aí, tem Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, os dois atletas do Real Madrid que ficaram campeão da Champions, então Rafinha acho que jogando muito, né? Daí tem Neymar, Casemiro com experiência, tem o Paquetá que está despontando. Então, assim, eu acredito que é a seleção favoritíssima, né? Não... Eu ia colocar a França, mas perdeu acho que uns 4, né? Perdeu o Pogba, Kanté, Benzema. E tem o mito também do último campeão sempre tropeçar, né? Então, acho que já estou tirando a França desse grupo aí. Então, assim, dos sul-americanos é Brasil e Argentina, né? Que eu acredito que vá para frente. E aí da Europa pode ter surpresa, a gente nunca sabe, né? A equipe europeia taticamente é muito comprometida, então que dificulta os jogos. E o Brasil aí talvez, né, vai por estreia um pouquinho talvez de trabalho da Sérvia aí, mas chuta uns 3-0. E daí Camarões a gente atropela. Sei não, hein? Gustavo, você já tem teu palpite? Conta aí. Acredito que o Brasil vence os 3 jogos, mas pelo menos os 2 primeiros não vão ser tão tranquilos assim na minha análise, né? A Sérvia é um time que dá trabalho para as grandes seleções, tem um futebol muito físico, né? Então vai ser uma vitória apertada, no máximo 2-1 ou 2-0, não acredito mais do que isso. Suíça também dá trabalho, é um time bem organizado, bem equilibrado. E aí na última rodada, Camarões é o time mais fraco dessa chave, não é o mesmo Camarões que já teve o Eto'o, por exemplo, né? Então o Brasil tem tudo para passar em primeiro aí, mas nos confrontos mata-mata, se der a lógica das grandes seleções irem avançando, o Brasil vai ter um caminho bastante complicado, né? Além do Uruguai ou Portugal, qualquer um dos dois já começa uma dificuldade. Depois a Alemanha ou Espanha, né? Se der a lógica dos cruzamentos. E numa semifinal Argentina ou Holanda. Pensando daí nessa chave aqui fica bem pesado. E aí do outro lado pode vir França, Espanha ou Alemanha, depende de quem ficar em segundo. Então é pedreira pela frente, né? Para ser campeão o Brasil vai ter que passar por grandes seleções. Não vai ser fácil. Bratos, a gente sempre fala ponto alto, ponto fraco. Na tua opinião, qual que é o ponto alto da seleção brasileira e o ponto fraco? Cara, eu vou dizer assim, hoje nós estamos bem, não temos um ponto que seja mais fraco, assim. Eu acho que essa mescla que foi comentada aí, atacante, então está sobrando, né? Eu falo assim, quando você ouve os argentinos comentando, fala assim, cara, você está com dificuldade com a seleção brasileira, aí relatou o que o Jean falou, esse joga aqui, todo mundo jogando de alto nível na Europa, e você não está feliz? Eu falei, você está louco? Eu falei, nós não sabemos o que fazer, nós temos que arrumar um aqui para colocar, né? Então vai ter aí essa questão da experiência, e eu acho assim, talvez o momento... Posso até que eu me engane, lógico, mas assim, o momento psicológico, eu fico me lembrando muito de 2010, quando perdemos para a Holanda, né? Eu estando lá tão pressa, psicologicamente os jogadores brasileiros não estavam bem. E aí colocou um goleiro lesionado, já não tinha confiança, sabe? Não era um grupo. Hoje sim, o Brasil pode tomar um gol e eu tenho certeza que ele vai ter tranquilidade para reagir.
Aí, quem que é treinador sabe que quando você tem um grupo na mão, calma, você consegue chamar. Eu acho que esse vai ser o nosso diferencial, essa questão mais psicológica mesmo. Eu acho que sobra atacante para nós, né? Não sei. Estamos muito bem servidos de goleiro também, né? Então, nossos zagueiros também estão todos jogando em alto completo, nível, né? O time completo, tem muitas né, opções esse ano, muitas então opções, né? quem entrar vai manter o nível técnico, né? Algo que não tinha em 2010, como você falou. Não, era inclusive restrito, né? o Brasil foi eliminado com o Dunga tendo uma opção de troca ainda, de mexida, e não fez, porque olhava para o banco, não tinha peças à altura, né? E aí quando você coloca o Judiciário machucado, você acaba com a confiança de todo mundo, né? Falou, pô, trouxe outros dois que não posso colocar para jogar. E o Felipe Melo também atrapalhou um pouquinho, né? Perdeu a cabeça, foi expulso, mas tudo. Toda Copa tem o seu herói, tem o vilão, né? Tem essas questões aí. E hoje o Brasil está bem equilibrado, né? Se você pegar a seleção da defesa ao ataque, é difícil você achar ali um ponto fraco. Está equilibradíssimo. É um time de estrelas, como falou o Jean, né? Não está mais tão dependente do Neymar, né? Eu acho que, assim, claro que eu acho que o Neymar tem uma influência, não sei como é que vai ser o entrosamento dele com os demais, que isso pode influenciar de alguma maneira, mas eu acho que com tantas estrelas ali é possível cada um fazer a sua parte É que são, né? Deixa eu cortar o jogo aqui. Eles chamam a responsabilidade para eles, né? Vou pegar assim o momento do Santos, né? O Campeonato Brasileiro, no ápice do Neymar aqui no Brasil ainda, né? Santos e Grêmio ganha perdendo de 1-0. Não, Santos perdendo de 1-0, Neymar foi expulso, pisou em alguém e foi expulso. Aí os jogadores do Santos passaram a jogar e empataram o jogo com o Grêmio, porque antes eles estavam deixando só para o Neymar jogar. E nós tivemos um momento da seleção que era assim, os outros paravam. Hoje não, hoje todo mundo chama a responsabilidade e tem uma pequena diferença, mas os caras estão no alto nível e se o Neymar não der conta, eles vão lá e vão dar conta. E as pessoas não vão poder se preocupar em marcar só o Neymar, tem que marcar todo o jogador brasileiro, porque está todo mundo definido. Isso vai ajudar muito. Isso vai ajudar o próprio Neymar, o próprio Neymar não vai ter aquela espaço. Marcação dobrada, como sempre acontece, às vezes três jogadores só cuidando dele. Agora não, tu olha para um lado tem o Rafinha, do outro tem o Vinícius Júnior, tem o Paquetá, o Richarlison, são todos jogadores acima da média, né? Claro que o Neymar é melhor que eles ainda, mas tenho certeza que essa é a Copa do Neymar, né? 2014 era a primeira dele, com a pressão de jogar no Brasil, acabou levando uma joelhada nas costas lá do colombiano, perdeu a Copa, perdeu a semifinal. Em 2018 foi já com não 100% fisicamente, teve trabalho também, mas esse ano ele tá voando baixo, acredito que vai ser a Copa dele. Falando na questão da Copa, o Gustavo falou no começo do programa a questão do Messi, né, se encaminhando aí para, quem sabe, possivelmente a última Copa dele, Cristiano Ronaldo, e tem outros nomes também, aí acho que o Modric, não sei se também tá... O Lewandowski, o Modric, o Toni Kroos, essa turma aí. Tem muita gente que está aí na finaleira. Isso também cria uma expectativa, não só, né, para as pessoas do país deles, mas acho que para a gente, enquanto espectador de Copa do Mundo. Pô, a Argentina, né, já vem empolgada da Copa América e tudo mais, e aí chega, né, o cara tá na finaleira ali, quer ganhar um título expressivo como esse. Será que isso vai dar um gás a mais nessa Copa do Catar, Gratz? Eu falo assim, demorou para os argentinos entender como o Messi jogava, né? Eu consegui trabalhar nas eliminatórias de 2010, depois algumas nas 2014 ainda. Os caras não conseguiam raciocinar na velocidade dele, né? Até quando os caras começaram a entender. Então hoje, assim, talvez por causa disso, a Argentina tenha também para ser uma das favoritas, né? Que estão entendendo ele jogar. Ele jogando e tendo com quem jogar, produz demais, né? Então, acho que essa questão, assim, é gostoso de ver jogar, né? Para nós é diferenciada, né, cara? Para nós é uma boa. Não, eu falo assim, você entender ele agora. Para quem viu ele de pertinho, né, cara, assim, os caras não conseguem nem bater no cara, né? Nem para chegar da pancada, que ele é muito rápido, cara. Chegou, já saiu, né? É um Lugano desesperado que não queria bater no cara, é gostoso de ver, né? Mas a Argentina agora, eu acredito que não tem como ficar Messi dependência igual nós tínhamos, né? Porque assim, o Messi não vai mais conseguir sair driblando todo mundo como fazia. Então, a equipe precisa ajudar ele. Agora, e assim, tem peças para isso. Eu acho que do meio para frente a Argentina sempre foi muito forte. O que acaba com a Argentina é o meio para trás, né? Acho que nas últimas Copas aí, o que acabou com a Argentina e foi do meio para trás. E questão assim do Neymar, que a gente estava comentando, eu acredito que essa vai ter que ser a Copa dele, porque não vai ter outra. A 2018 acho que ele foi massacrado, né,
Sempre tinha o Kaikai do Neymar e tudo, porque a responsabilidade era tudo em cima dele. E agora eu acredito que não vai ter essa responsabilidade, porque ele olha pro lado, tem muito cara bom, né? Então, assim, acho que vai ter mais liberdade para ele e não vai também ter tanta cobrança, foco só em cima do Neymar. Assim como acho que o Messi, o Cristiano Ronaldo também, na equipe de Portugal, não vai mais decidir sozinho, precisa dos outros para estar ajudando. A gente já vê isso, né, na própria equipe que ele joga, né? Tava no Manchester aí, às vezes até pegando o banco já, né? Então agora não resolve mais sozinho, precisa dos companheiros aí que vai fazer diferença na Copa também. E essa Copa, nós temos uma Copa diferente. Para começar, que ela está acontecendo em novembro, né? Geralmente acontece em outro período do ano, né? Sempre foi na metade do ano. E novembro, é num país diferente, tá toda uma polêmica lá, o pessoal louco para tomar cervejinha, sopinho não tá dando nos estádios. Tem toda uma questão cultural diferente. Vocês acreditam que isso, de alguma maneira, pode tirar o brilho da Copa do Catar? Não, você vai ter um público diferente. Talvez pessoas que não foram em outras Copas foram nessa, né? Até porque cada um tem uma forma de sentir o futebol. Tem gente que quer mais conforto, que não quer essa muvuca. Outros querem só muvuca, né? Você tinha mais gente nas OnlyFans lá do que dentro do estádio, né? Aí essa vez não, essa vez o pessoal vai estar mais dentro do estádio mesmo, né? Já todos os jogos até agora a gente teve lotação completa, né? Que né, na África, quando eu estive, não teve tanta lotação, né? Que eram mais longe os estádios e todos, ou talvez até a dificuldade, né? Assim, foi quem tem dinheiro para a Copa, eu acho que vai lotar todo. Não sei se vai ter a mesma vibração, mas público vai ter. E tem o detalhe, né, Ana, que o Catar é um país tão pequeno que ele caberia dentro do Sergipe, que é o nosso menor estado aqui no Brasil, né? Então você imagina, acho que são 10 ou 12 estádios que estão usando lá. São muito próximos um do outro, né? Teve até uma reportagem lá do Eric Faria que ele foi de bicicleta ou correndo de um estádio para o outro para ver a proximidade. Então, é muito próximo, os jogos vão reunir muita torcida de vários países num local só. Então tem essa curiosidade aí, bem diferente do que foi aqui no Brasil e na Rússia, né? Que você tinha que viajar. A África também foi assim, né? O ingresso não era, mas a viagem que eu tinha que fazer ficava caro, mesmo sendo dentro do país. Então dá para mim assistir todos os jogos. Então né? O cara economiza a grana das viagens para gastar no ingresso e não na cerveja. Né? Bratos, você tem tanta experiência, você, um cara, né, com toda a experiência, know-how, foi pra Copa, veio aqui, maquinado, hein, Gustavo? Trouxe aqui, você falou que ele vinha de uniforme aqui, não, essa né? eu tinha certeza, essa aí, ele vinha de uniforme. Falou em Copa do Mundo, é o uniforme oficial do Brasil. Mostra pra gente ele essas... exigiu. Não, algumas lembrancinhas, né, que fica assim... Eu tenho lembrancinha de árbitro, mas não é que chama tanta atenção para mim, é mais importante, né? Eu tenho a camisa que eu trabalhei lá, tenho a camisa autografada de todos os árbitros, né? O árbitro que trabalhou na final. Então, assim, é gostoso disso. Tem foto do Colina, autografado também, então, né? Mas, assim, essa é uma que chama atenção, porque foi um jogo que a gente fez Alemanha e Gana, né? Então, na época era um brasileiro jogando lá naturalizado, o Cacau, né? Então, eu ganhei no jogo que eu estava lá, e é bom que, assim, ainda hoje tem mais identificação ainda, mas na época tinha, né? Tem a identificação do jogo, o dia que foi o jogo. Então, essa é uma interessante, né? E essa aqui também foi o jogo de maior aparato de segurança que já existiu uma Copa do Mundo, né? Que foi Inglaterra e Estados Unidos. Curiosidade, né, Bratos? 2 times que vão se enfrentar de novo, né? 2 seleções nessa Copa. Você fez esses 2 jogos, né? Sim, esses 2 jogos. Gana e Alemanha. E aí ficamos até a semifinal, né? E aí não fomos mais para frente. E essa aqui daí é esqueço o primeiro nome dele, mas do Cole, né? Joe Cole. Né? Então, também era do jogo, né? Um pouquinho mais explorado. A qualidade não era... não, esse é o lateral esquerdo, era o Ashley Cole, isso, lateral esquerdo. Até ele sangrou no dia do jogo. Aí nós conversamos um pouquinho lá, eu com o meu inglês afinadíssimo. Aí eu falei isso, né? Keep me. E aqui do futuro técnico da seleção brasileira. Foi o último jogo que eu fiz da seleção, não tem nada a ver com Copa ainda, mas é legal, uma lembrança do Mano, né? Olha o amigo Bratos. Então, assim, a gente tem as peleias, né? Pode ser o próximo, né? Provavelmente vai ser, né? Ele e o Cuca dizem as más línguas, né? Que vai ser o próximo técnico da seleção. Tem o Dorival também, né? Que estão cotando aí. Mas só para situar, né, Bratos? Mano Menezes, técnico do Inter, que já foi da seleção brasileira, e do Pierluigi Collina, que você falou, um dos maiores árbitros da história, né? O italiano, aquele carequinha, para quem não está recordando. Para nós ficou uma referência porque assim, ele quebrou um paradigma, né? Trabalha-se lá que o árbitro tem que trabalhar na diagonal, que você vai estar mais próximo, o árbitro daqui. Ele não seguia diagonal, né? Ele tem lá os mapas dele, daí os caras falaram, não precisa seguir.
É só você dar resultado, aquele que nós falamos antes. O cara não errava, ele tinha um respeito, falei, ele não precisa seguir, ele está dando resultado. Agora, se você não seguir, não der resultado, você vai ser punido. Agora, se deu resultado, não tem problema, né? Ele era diferenciado em todos os sentidos, né? Realmente foi um monstro na arbitragem. Agora, essa Copa, nós temos novidades, algumas coisas diferentes. Por exemplo, vai ser a primeira Copa que teremos mulheres árbitras participando. É isso aí, Braz? É isso aí. As mulheres estão, assim, bastante espaço, né? Nós temos a Edna, que é aqui de Goierê, a brasileira que apitou no Mundial de Clubes, né? Então... A Neuza, que vai de auxiliar. A Neuza vai de auxiliar, que está lá agora, mas digo assim, para brasileiro foi rápido também, né? Então... o Paraná fazendo história de novo, né? Então as mulheres estão buscando espaço, né? É que o primeiro impacto que colocou, que as mulheres demoraram um pouco e acharam que não era justo, mas falaram, não, para você fazer a parte masculina você pode, só tem que atingir os índices masculinos. E elas atingiram e aí foram obrigadas a dar espaço para elas, né? E assim, e a qualidade, né, da interpretação, não tem que ter confronto, né? A gente fala assim, e na Copa há esse respeito, né? Então, se tem um lugar que a arbitragem é respeitada, é na Copa do Mundo, porque está o mundo todo olhando, né? E eu acho que isso também dá uma tremedeira quando você para, né? A gente fala assim, putz, é o maior evento do mundo, né? Você vai estar aqui agora, o mundo parou para te assistir, então tem que estar bem preparado mesmo. Falando nesse ponto, né, Brato? Você imagina que aquela expectativa da convocação para o jogador, né? Foram na casa de cada atleta, mais ou menos, lá para filmar a hora que o Tite chamou o nome dele. Como foi para você aquele momento, aquela chamada, aquele contato, falando, Bratz, se prepara aí que a passaporte para a África do Sul é contigo. Estávamos no Bratz Consórcio, eu e o Carlão lá já se abraçamos, ó, já volta as lágrimas, que é um trabalho, assim, são 3 anos de preparação para uma Copa, né? As pessoas às vezes não acompanham, mas é muito, muito puxado, né? E aí você está trabalhando e ainda assim tem que esperar a convocação, né? E aí quando veio, ixi, foi aquela choradeira, né? Isso é todo um ranking que os árbitros auxiliares vão passando, escalando. Vai passando e aí CBF. Você começa a perceber, vai dentro da CBF, tá na FIFA, né? Por exemplo, agora, só para dar um exemplo, o cara saiu lá 22 anos de árbitro assistente, o baiano lá, o Alessandro Rocha Matos. Ele foi para uma competição que foi na Islândia, com o Weber, né? Mas daí por questões políticas e falar muito, ele não foi mais. A gente começa a ver a perspectiva assim, você vai para o sul-americano, opa, já começa a vir a coisa. Você foi para o Mundial, aí você já está sabendo que você já está... Vai mais pessoas, mas já estão te observando. Então, você vai para a Copa se você for para o Mundial, né? O Mundial Sub-17, Mundial Sub-20. Aí eu acabei indo para o Mundial Sub-17, Mundial Sub-20 e para o Mundial de Clubes, né? Eu falei, pô, o caminho tá bom, mas ainda assim você tem que esperar, o trio tem que ser convocado, né? Então, mas isso começou em 2017 para culminar em 2010, né? Então, nesse período todo, é um período de preparação específica para isso. É bem doído, é um pouco mais doído que para os jogadores, né? Então, mas o Bratz, né, Ana, que... Não é o único rondonense, né, que participou de uma Copa do Mundo. Temos o zagueiro, o Henrique, né? O Henrique, é verdade. Em 2014 ele era reserva do time do Felipão lá. Acho que acabou não entrando em nenhum jogo, mas de qualquer maneira, mais um rondonense aí, né? Verdade, muito interessante essa participação aí, representando, né, nossa cidade, é muito legal. Sim. Tem outro que não foi para a Copa do Mundo, mas chegou a ser capitão da seleção, né? O Leomar, né? O Leomar, um torneio que teve. Se o Leão tivesse sido mantido até a Copa, talvez ele iria, né? Porque ele ou se ele tivesse feito o gol, né? Ele teve uma cabeçada no final que eles foram desclassificados, né? Até o Leomar que cabeçou aquela bola, gol, o Brasil passa, né? Só que na verdade que ele era um segundo time, ele era uma segunda seleção. O Leão conta essa história, né? Ele falou assim, eu fui bode expiatório, os caras me falaram, você vai convocar quem dá, não vai vir esse, não vai vir aquele. Mas foi para a seleção, né? O importante é que você teve tudo isso. Né? Eu vi vocês comentando antes da estreia hoje dos brasileiros, né? Os árbitros brasileiros. E como é que foi? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Foram muito bem, né? Teve essa questão, mas que nós falamos do Klaus, que poderia ter marcado um pênalti não, mas o que muda a diferença do VAR, né? Se o árbitro está na jogada, né? A Europa sempre trabalhou muito isso. O árbitro é autoridade, ele que tem poder de decidir. O VAR é para entrar quando não se viu a jogada ou se houve uma agressão fora do lance. Não é para estar a todo momento como a gente usa aqui no Brasil, né? Que é interferência de vida, né? Ninguém viu nada, o VAR vai lá e acha um pelo em ovo, né? Aí não funciona, o futebol acaba ficando feio, né? Então aconteceu isso, foram boas, as 2 estreias foram boas, né? Primeira vez que o Brasil tem 2 trios, né? Então assim, quer dizer, que está prestigiado, por mais que reclamam da nossa arbitragem, né? Mas quando é muito explícita, né? Quando tem 36 câmeras no campo, não tem como, né? Um momento você vai errar, né? Porque uma curiosidade, Bratz, em relação a ser assistente, você foi da era pré-VAR, né? Então, o VAR começou na Copa em 2018, então em 2010, claro que não tinha o VAR. Hoje em dia a gente vê
os bandeirinhas deixando a bola correr até o final do lance, mesmo claramente o jogador tendo impedido 2, 3 metros, para depois sinalizar que ele estava impedido. Você acha que o VAR tirou essa responsabilidade dos bandeirinhas de hoje em dia, dos auxiliares, nessa questão aí, especialmente do impedimento? Mas você não sei se talvez você não sei se percebeu, na Europa não é assim. Eu digo mais em relação aos no Brasil, né? É que eu falo assim, é o uso do VAR, né? Aí o cara fala, não, para não errar, não, o cara quer que se você se achou muito ajustado, você deixa jogar, mas você tem convicção, homem, vai dar uma voadora, vai ter um monte de consequência e depois vai parar igual. Isso acaba irritando muita gente, os técnicos, os jogadores, a torcida, você para muito, todo mundo fica irritado. Eu falo assim, o cara falou, vai ser futebol americano, né? Faz lá uma coisa, aí agora, valeu o ponto, agora vamos vibrar. Lembra que os caras começaram a gozar, o cara falou, peraí, vamos ver. Agora eu vou vibrar, quer dizer, você vai ter que esperar o VAR toda hora para ver se então vai. Então você concorda que os auxiliares aqui do Brasil poderiam ter um pouco mais de, não, mas é que, assim, de responsabilidade? Quem comanda a arbitragem, quem comanda o VAR pede para que eles agem assim. Nesse sentido, vai fazer o que a FIFA quis fazer agora, vai colocar um bandeira eletrônico lá, porque o cara não está tendo participação de nada. Que eu ia chegar, vai chegar o ponto que não precisa mais do cara ali. E até porque eles eram para ser, mudou até, né? Ficou árbitro assistente, né? Passou de auxiliar para assistente. Por quê? Porque ele era para ajudar o cara a arbitrar a partida. E com isso eles foram ficando cada vez mais omissos. Então está realmente perdendo a função. No Brasil já praticamente o assistente perdeu a função. Isso aí é uma crítica que eu faço ao VAR, especialmente nessa questão aí. É nítido que o jogador está impedido e eles deixam correr 15, 20 segundos às vezes para depois sinalizar. Isso aí acaba tirando o clima do jogo completo, né, Zé? Você que foi jogador, imagino que deve sentir a mesma pressão nesse caso aí. Com certeza, como o Brato vai falar, né? Numa jogada dessa aí, alguém pode dar um carrinho, foi falta aqui, tu faz o gol ali, daqui a pouco vai esperar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos para tu comemorar. Nesse caso, tu comemora 2 vezes, né? Mas como falou, isso é só aqui no Brasil, porque lá fora o VAR é totalmente diferente, né? A responsabilidade é do árbitro, não do VAR. E aqui transferimos a responsabilidade para o VAR. E aproveitando, mantendo o assunto do VAR, no futsal tá chegando também, né, já tivemos aí na Copa do Mundo, nas finais também da Liga Nacional, não é o vídeo assistente, é um vídeo suporte, né, meio manual ainda, eu acompanhei de perto ali em Cascavel o jogo, fica lá o técnico lá fazendo manualmente, ainda mostrando para o árbitro o lance que foi pedido para fazer o suporte, então ainda está começando, mas é um caminho, né, que provavelmente sem volta também para o futsal, né. Então, Guto, e no futsal, na verdade, você pede como se fosse um desafio do vôlei, né? É um desafio, então, assim, não fica parando todo momento, porque o futebol brasileiro, o problema é isso aí, que para o tempo inteiro, porque quer interferir em tudo e não deixa o árbitro levar o jogo, que na Europa faz. Então, no futsal, você não vai parar o tempo, até agora, né, que está passando, aconteceu um lance que você achou que foi pênalti, você pede. Então, assim, não vai toda hora ficar parando, porque ainda no futsal 40/20, que é o contato o tempo inteiro, meu Deus, não vai demorar 5 horas o jogo, né, cara? Se ele ficar qualquer lance parando. Ou para pedir para cartão vermelho, no caso, uma falta mais dura. Aí o técnico vai lá, entrega a plaquinha e pede a revisão do lance. Se o árbitro entender que não era para vermelho, ele perdeu aquele desafio. Então ele não tem mais naquele tempo, só no segundo tempo de novo, né? Então essa questão parecido com o vôlei, né? Como o Jean destacou. E tem outras particularidades também. Nessa Copa, o treinador ele pode, ao invés de só 3 trocas, pode fazer 5. Isso muda alguma coisa? Vocês que são... tem mais essa possibilidade ampliada? É muito positivo? Dá muita diferença, ainda mais... Eu vou falar assim, a equipe que o Brasil tem, o Tite pode variar muito a forma da equipe jogar. Então, com 3 substituições, já tem que pensar bem. Ainda você corre risco de lesão, né? Às vezes você fez 3, mudou teu time, daí um sofre uma lesão, pronto. Né? Então agora com 5 facilita muito mais. Né? Você pode tocar praticamente 50% da equipe, né? Isso dá um gás, dá um up, né? Assim, quem fala que o Brasil vai levar, assim como o outro vai levar vantagem quando você tem, que o Guto falando, isso troca, né? Você tem opção de banco, aí você vai poder fazer jogar à vontade. Né? Isso começou com a pandemia, né? Com a Covid, na volta do futebol, eles viram que as equipes, até pela questão física, né, muitos jogadores tiveram problema de Covid e acabaram sentindo, então eles resolveram alterar essa regra aí, que acredito que vai ser permanente daqui para frente, né? Inclusive na Copa tem a questão da concussão, né? Pode ser até uma 6ª troca ainda, se o jogador bater a cabeça, tiver um choque de cabeça, a arbitragem
registrar lá que foi uma concussão, tem mais uma troca, então pode ser até 6 jogadores, é bastante coisa, né? Meio time aí, o Zé Maria que jogava no tempo das 3 trocas, né? Não queria sair muito, era meio fominha, hoje não ia ter como falar pro árbitro, pro técnico que não ia deixar o campo. Vai facilitar muito, né? É uma Copa também que a última com 32 seleções, a próxima já vem com muito mais, 42, 48, isso? 48. Muita coisa, né? Verdade. E isso muda o quê? Mais disputa? Eu acredito que diminui o nível técnico. A gente já vê algumas seleções com 32 aqui que são bem abaixo, né? Geralmente as seleções da Oceania, da América Central e da África, né? Não tem como a Austrália enfrentar a França, por exemplo. Mas tudo bem, faz parte do jogo, todo o mundo precisa ser representado. Mas com 48, né, Bratos? Você que já viu muitos jogos internacionais, vai saber que o nível de muitas seleções vão ser abaixo. Teremos aquelas 7, 8, 9 equipes muito fortes e as demais vai caindo o nível até chegar no final. Serão grupos de 3 também, né? Então só 2 jogos na primeira fase, tiro curto, time grande não pode bobear também. É quase que uma ilusão, né? Você faz que nem uma Copa do Brasil, né? Você agrega um volume, mas a eliminação é muito rápida, né? Você tem menos jogos, né? Tem mais seleções e menos jogos, é complexo, né? Ele falou assim, nós tínhamos lá, ou vem a Austrália ou vem a Nova Zelândia, agora deve vir 4 equipes da Oceania. Em 94, quando o Brasil foi campeão, eram 24 seleções, né? 6 grupos, avançavam os 2 primeiros e mais 2 terceiros colocados, então o nível era forte em todos os jogos. Foi caindo, claro que tem uma questão política também, né, da FIFA querer abraçar mais seleções, mais países, ter votos para manter a presidência, são questões que o Brato sabe muito melhor do que eu. Questões internas, os bastidores, Brato. Assim, a FIFA tem mais representantes do que a ONU, né? Então tem todo esse peso também, né? Ela se vangloria disso também, né? Tem mais integrantes do que a própria ONU, então. Mas assim, eu vejo que, sei lá, se vão realmente, diz que vai manter, mas eu acho que depois de uma primeira edição deve ser revisto isso, é bem difícil voltar, mas ou a forma de fazê-la, né? Porque assim, vai enfraquecer as eliminatórias, não vai ter esse peso, porque o número de seleções aqui é maior. Aqui da América do Sul, que já passam 5, vão passar 8, pelo menos. Vai ficar 2 fora. Então não tem nem sentido quase fazer eliminatória, né? Nesse, eu acho que é uma mudança bastante drástica, né? Eu tenho que ver o que acontece ainda. E vai ser uma Copa com 3 países também, né? É verdade. México, Estados Unidos e Canadá. Muitas cidades, sedes, vai ser bastante coisa. Bastante diferença de uma vez. Nós que estamos um pouco mais perto aqui, quem sabe dá para planejar, né? Vamos ver. Se liberar a cerveja. Libera, os mexicanos acho que vão bem, né? Vão bem. Como é que é? Comer comida apimentada tem que ter cervejinha, não tem jeito. Tacos, né? Tem que tomar uma cervejinha. Gustavo, fica à vontade aí para perguntar e o que a gente ainda não abordou, fica à vontade. É isso aí, saber do Zé Maria também, Zé. A gente falou da convocação do árbitro, aquele convite, daquela chamada falando, Roberto, você vai para a Copa. Como você se imagina na pele de um jogador, esperando ali aquela convocação, sabendo que disputou as eliminatórias, amistosos e aquele clima ali de expectativa, né? Porque participar de uma Copa do Mundo deve ser o ápice, né, na carreira de cada atleta, né, Zé? Com certeza, né? Como o Brato falou da trajetória dele, que ele passou lá 3 anos aí, trabalhando para isso aí. Só que muitos de nós só vê o momento ali, né? Ele foi convocado. Não, mas ele fez todo um trabalho e assim é os atletas, né? Trabalha, sempre na expectativa. Imagina a convocação de uma seleção brasileira. A tua expectativa fica enorme, né? E assim vai. São muitos sonhos, né? Aqui no Brasil, são milhões de meninos aí chutando bola todo dia. E tem também o lado do técnico, né, Jean? Você está num clube aqui estruturado, hoje a CC Copagril aí jogando a elite do futsal paranaense, mas logicamente tem para onde crescer, né? Tanto para clubes de fora como quem sabe uma seleção brasileira. Então dá para imaginar esse sonho de jogador e técnico ao mesmo tempo, né? Então, Guto, até falei esses dias para as meninas num jogo que a gente teve, que tudo se baseia em sonho, cara. Quando eu tava lá em Mercedes, lá eu sonhava em jogar um paranaense. Nem era da categoria adulto. Falei, cara, eu quero disputar um paranaense de técnico. Aí quando eu recebi o convite para Marechal, cara, conversei com o Bolha, a gente começou lá com o Sub-13, aí a gente jogou depois o Sub-20, daí ano passado pintou a oportunidade de jogar uma prata, e eu falei, hoje sou um técnico de Série Ouro, junto com
os melhores técnicos aí do Paraná e do Brasil, né? Então, assim, tu tem que sonhar. Eu falei, eu sonho também em chegar um dia, né, a ser... Faça parte de uma comissão técnica, pode ser do Sub-17, Sub-20, para você vivenciar, né? Vivenciar outras competições, outras formas de trabalho, e tudo é em torno de sonho, cara. Você tem que sonhar e trabalhar para isso, né? Igual o Bratis trabalhou para chegar numa Copa do Mundo, as atletas têm que trabalhar para ser convocado, o técnico tem que trabalhar para ser convocado, ou para ir para um clube maior, ou para ir para fora, né? Tudo é sonho, cara. É isso aí. E a experiência, né, Guto? Eu falo assim, para mim marcou muito Edmilson Corona, deve lembrar de São Paulo, ele foi para a Copa 2006, aí ele acabou ficando numa reserva, né? Precisava ter um reserva, ele falou, só se um de vocês morrer. Não, ele falou, cara, para mim a gente não devia ir para a segunda Copa. Cada um devia ter essa oportunidade de ter essa experiência, né? Cada um podia vivenciar isso. Você vai uma segunda para um árbitro, é uma segunda, né? Mas quando você está na primeira, a emoção é totalmente diferente. Ele falou assim, não é justo que você vá para duas e tem pessoas que não foi para nenhuma. E para o árbitro é muito mais difícil, né? Eu fico feliz que hoje nós temos mais um paranaense, né? O Bruno Bosquilla, né? Estreou hoje e, assim, e de uma linhagem que foi diferente. Na época, quando nós estávamos lá, foram chamados para a CBF, os FIFA que estavam lá, falou, quem vão ser os próximos FIFA? Como? Não. Vocês que estão na profissão vão dizer para nós de cada estado quem é as pessoas que têm futuro para chegar na FIFA, né? E o Bosquilla foi um desses que foi indicado desse trabalho, dos próprios árbitros, assistentes, falando, esse é um cara que pode chegar. E aí chegou, e agora ele estava até meio esquecido no brasileiro, que vai mudando de direção, os caras não tinham muito, mas ele já tinha um know-how bom internacional, né? E é um cara novo, né, Bratis? Eu até vi a matéria, acho que 39 anos ele tem alguma lenha para queimar. Inclusive essa questão da idade aí, uma coisa que pegou para você, né? Depois que você se aposentou, porque o limite era 45 anos, né, Ana? Então o Bratis se aposentou e pouco depois aumentou. Hoje eu não sei aqui no Brasil exatamente qual que é, mas por exemplo na Europa, se o árbitro tem 55 anos e ele tem condição física e técnica para apitar, ele está trabalhando. E aqui não, o Bratis teve que se aposentar meio que obrigatoriamente, né? Compulsório o negócio. Então foi uma pena. Você estava no teu auge ali, poderia ter. Já outros árbitros falavam, né? Sim, eu estava. Mas pode falar. E até fisicamente, por exemplo, o último teste que eu fiz, sempre os testes são feitos em setembro, outubro, para próximo ano a lista, né? Aí vai todo mundo lá pro Rio, aí meu diretor, ainda era o Sérgio Correia, falou, vai fazer o teste, grandão? Eu falei, eu vou. Mas estava lá com todo mundo, né? Ele falou, se não passar, você não trabalha mais. Não ia mudar nada, né? Eu falei, se eu passar o trabalho toda a rodada até o final do ano, assim, fiz, acho que 3 ou 4 conseguiram fazer o número máximo e eu estava entre os 3, quer dizer, outros 10 árbitros que ficaram lá não atingiram o número máximo que podia atingir. Então eu estava no top da forma física ainda, teria gás para queimar, né? Mas assim, eu acho que tudo tem seu tempo. Falo assim, aí veio o VAR, aí veio tudo, os assistentes perderam. Eu ainda fiquei bem na história, né? Talvez o momento, né? Parou por cima. Tem que parar por cima, né? Vai querer fazer outras coisas, né? E assim, mesmo 2 anos depois, ainda voltou um convite. Falou, o Bratis não quer voltar. Eu falei, cara, isso é horrível, né? Perdeu o embalo já. Né? Não, e porque agora, aí a mídia já tinha, né? Depois que eu fiquei sabendo, assim, que os caras faziam aposta, os câmeras, principalmente da Globo, para pegar impedimento meu, os caras vão buscar um erro, porque... O que vai ser polêmico é falar um erro, né, cara? Aí qualquer coisa que fizer, o Bratis não é mais o mesmo. Eu falei, não, aqui já foi bom, né? A história foi boa, foi muito além do que se imaginava, né? Mas a gente fica feliz assim que a arbitragem paranaense continua seguindo, né, né? Até então não tínhamos nunca um árbitro brasileiro paranaense que foi, agora já estamos com 2, né, cara? Aqui você faz parte ainda da Associação de Árbitros aqui de Marechal, né? Ainda como mentor. Tem uma gurizada aí que vem despontando, né? Vem trabalhando aos poucos. O próprio Juan, que teve uma pequena passagem aqui, está trabalhando em Santa Catarina. Ele foi, e aí assim, nós não estávamos tendo curso aqui, ele queria fazer o curso de campo, aí Santa Catarina tem esse curso que é semi-presencial e tal, e ele falou, vai fazer. Aí os caras gostaram dele, né? Aí ele falou, cara, eu falei, filho, o que você faz aqui, sem desmerecer ninguém. Eu falei, essa condição tua das aulas de badminton, teu curso, você volta aqui 10 anos, vai estar aqui. A oportunidade vai lá. Se estão te chamando, vai, filho. Lá você vai ter uma vitrine maior. Eles apostam mais, né? Mais renovação. Pode ver que quantos árbitros FIFA saíram de Santa Catarina agora nos últimos 3, 4 anos, né? É um estado é uma que parada. Revela muito árbitro. Revelam muito, né? Então, assim, tem toda uma questão política também que o atual presidente da comissão é bem relacionado à CBF, tudo isso ajuda, né? Mas é um cara que trabalha muito, que incentiva muito, né? Então, ele tá lá, tá? Quem sabe, então, daqui uns 10, 15 anos, mais um rondonense trabalhando na Copa, né? Boa sorte lá pro Juan. Tem perfil, falamos dele ontem ainda. Falei, no primeiro ano que a gente fez o
o campeonato dos Master ali do Suíço, né? Ele estava lá na semifinal, na final, de quarto árbitro lá, tá? Aí o Carlos até que estava jogando e ele falou, quem que é esse piazão aí? Porque o Carlos estava há mais tempo, o cara vai ter futuro, que ele, né, cobrando com o quarto árbitro, indo assim, dentro de com personalidade, mas com educação, né? Que nós árbitros não somos muito educados, né? Mas aí ele conseguia fazer isso. Né? Então assim, já dava a perceber que tem um perfil, né? É, muito legal. E a arbitragem aqui tem alguns outros meninos, né? O Gustavo Repe, o Rafael Huber, o Gustavinho Miller, né? São meninos aí que estão mantendo, né? Essa tradição rondonense aí, que já teve muitos árbitros, né? Antes de você, inclusive, né? Sim. Marechal sempre teve por mais que alguns reclamam não, a gente teve sempre uma representação boa, né? O sonho é você pensar assim, eu quando formamos, o Evandro estava aqui também, né? O Ito, se um dia nós trabalhar na Taça Paraná, né? Sim. Que vocês que quando, né, jogar, quem não era profissional, jogar uma Taça Paraná, era o ápice, né, cara? Você imagina? Ou depois, daqui a pouco, você fala assim, uma convocação pro teste da CBF. O que é teste da CBF, né? Então foi assim, um negócio maluco. Mas até então, muitos árbitros aqui, mesmo que não eram profissional mesmo, que tinha curso na época, quando a gente fez, era o Baiano, o Adriano e o Fábio Inácio Vargas. O resto era formado assim, né? Na prática mesmo, né? Mas, pô, os caras aí não sabem apitar Taça Paraná, e o próprio Baiano, os caras, todo mundo apitava Taça Paraná e eram respeitados, né? Dentro das suas limitações, né? Então, assim, teve um know-how, por mais que, né, tenha algumas coisas que não eram pertinentes ao que eles faziam, mas tinham um know-how. E depois, nós tivemos um período aqui que nós estávamos em 8 árbitros na CBF, Associação de Árbitros Marechal Cândido Rondon. Foi um período muito bom. É isso aí. E de atletas, Zé? Você que integra ali a Secretaria de Esportes, acompanha muitas competições, muitos torneios, inclusive joga em alguns, né? Mas tem a molecada jogando aí também. Dá para imaginar num futuro aí mais algum menino de Marechal aqui despontando? Sempre tem, né? Tem uma piazada aí boa aí que vamos ter uma safra. Inclusive tem alguns que estão no futsal ali também. Isso vai dar uma safra boa aí também. O Jean já deve saber mais o feminino, né? Tem meninas também, né, Jean, que vão aparecendo aí com destaque. Inclusive a Ana foi chamada para a seleção brasileira, né? Futebol de salão, que é o antigo ainda. Aquele, mas de qualquer maneira é uma grande notícia aí que foi para a CC, né? Isso, Guta. Sempre tem meninas, né, agora despontando, né? O Sub-17 esse ano acho que a gente fez um ano assim bastante vitorioso, né, em termos de jogos da juventude e copas regionais, e Copa Oeste. E aí o adulto sempre fala que é vitrine, né? Desde que a gente tem, desde o ano passado, essa equipe adulta, antes sempre tinha que jogar os regionais, mas as meninas vê uma equipe jogando um paranaense, uma competição, é vitrine, cara. Aumentou as atletas em escolinhas, e assim, eu sempre falo, você tem que ter alguém que você quer chegar lá. Por exemplo, tivemos a Copagril antigamente, né? No masculino, né? Hoje no Marechal, e no campo, né? Antigamente também tinha. Eu acho que deveria, né? A gente sabe que é difícil, mas se tivesse uma equipe também de profissional de campo, que estivesse jogando, sei lá, a terceira divisão, né? Eu acho que sempre é importante, porque só assim os meninos e meninas vão sair, tipo, vão largar o celular, vão ir treinar, vão ir jogar bola, porque eu quero jogar lá, tem que ter uma vitrine. Hoje a gente tem, né, a Ana que foi convocada, a Maria jogando em Portugal. Largou o futsal e foi pro campo. Tá muito bem, e a gente fica feliz, né? A Érica, uma promessa aí, tenho certeza que vai também longe. E assim, a gente faz esse trabalho e futuramente, cara, não é para amarrar aqui, é para ir para fora mesmo, é para aparecer pro mundo, ganhar dinheiro, né? Então, a gente faz o trabalho e depois segue o rumo, né? É dessa linha, né? Eu sei que estava com um trabalho de ECO, a secretaria, né? Daí a Sandra reclamou, falou, Brans, as meninas estão aqui, agora elas estão lá na Sadia. Eu falei, pois fique feliz. Elas estão lá por causa do teu trabalho. Nós não temos estrutura para manter aqui, mas se elas foram lá, Sadia é referência, né? Sim. Praticamente a nível mundial, né? Eu falei, é só pegar o Bernardinho, né? Outro dia falou assim, o que você tem? Então, ele falou, não, eu só estou aqui por causa daqueles caras que faz a base lá no município, por causa daqueles caras que nós temos esse número de atleta aqui. Falou assim, aqueles caras não existiam. Então, assim, a pessoa também pode ficar gratificante que com o trabalho que ela faz, que não eu já faço para o mundo, né? Se o trabalho é bem feito aqui, vai dar algum resultado. Alguém vai levar vantagem nisso. E foi jogando uma terceira divisão, né, Zé? Nada contra quem joga terceira divisão, que o Zé virou rondonense, né? Tempo do Concórdia, do Marechal, aquela turma do bairro.
Como é que era, Até Zé? hoje não está tempo bem lá? explicada como é que o Zé veio parar aqui em Marechal. Isso aí é uma incógnita. Né? Por causa, eu imagino, dos motivos foi uma briga com o Roberto Nunes, que hoje é um dos grandes amigos dele, né? E nessa relação Concorde e Formosa do Oeste na época, né, Zé? Isso mesmo, eu vim de São Paulo, na verdade joguei primeiro ano aqui no Paraná, joguei em Formosa do Oeste, né? Não conhecia, estava na região de São Paulo, não conhecia. Vim jogar em Formosa ali, foi fazer um jogo, um clássico Formosa e Marechal. Aí um joguinho bom, um joguinho truncado, né? E tive na época foi infelicidade, hoje a minha maior felicidade foi encontrar o Beto na minha frente. Até teve uns encontrões ali, né? E hoje, como você falou, Guto, hoje para mim ele é o irmão, um cara que tem muita consideração por ele, né? E precisava de alguém que pudesse representar Marechal aqui no futebol aqui. E trouxeram eu para cá, né? Entre idas e voltas, né? Era a época que jogava meia temporada no Paranaense, meia temporada no Nordeste ou no Mato Grosso, era assim que funcionava. Até hoje funciona assim nas divisões de base, inferiores, né? Segunda e terceira divisão, né, Zé? Isso. Você joga a primeira temporada aqui, dá no máximo aí 3, 4 meses, né, Brato? 4 meses. Isso, no Paranaense. Aí terminava o Paranaense e a gente saía para uma outra temporada. Ia para São Paulo, ia para o Rio Grande do Sul, algum lugar assim. Jogava o segundo ano, depois. Aí eu sempre fazia isso. Jogava fora e voltava. Jogava fora. E nenhuma vinda dessa aí, fui para lá na Bulgária também, né? Onde eu fui experimentar umas novas, como você falar, aventura, né? Cultura, porque é como a gente fala, negócio em relação ao sonho, né? Você sai de casa, eu nunca imaginava na minha vida que eu seria um atleta profissional de futebol. E eu tive esse privilégio de poder, né? Ter esse gostinho de jogar o futebol, e através do futebol a gente se tornou aí vamos falar, um cidadão do bem. Que bom. Isso aí, Gustavo. E aí, encerrou todas as possibilidades aqui daria para ficar mais um bom tempo aqui, né? Falando de futebol. É um assunto que sempre pelo menos gostoso, né? Nós 4 aqui somos intimamente ligados, né? Dos 4 aqui, quem conseguiu realizar o sonho foi o Zé Maria, jogando bola. Mas o Bratz, trabalhando a vida inteira ali na beira do campo também, com extrema qualidade, né? Chegar onde chegou. Mais uma vez, sempre aproveito para parabenizar. A gente brinca muito, né? Eu tenho uma intimidade com o Bratz, que eu sei que eu posso brincar com ele, mas é muito, muito legal, muito gratificante ter um cara aqui em Rondon, né, que leva o nome da nossa cidade, né, pro mundo. Já fui em diversos lugares que ele foi como atleta ou foi como apenas para assistir, e onde ele chega, o pessoal quer chegar, tirar uma foto com ele, como se fosse um jogador, como se fosse um astro de futebol. Ele é o astro da arbitragem que o Marechal Rondon revelou. Que legal. Disso tudo, o que fica, Bratz? Hoje só lembrança, só a Copa, só como espectador. Não, acho que assim, à vontade um pouco, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Eu falo assim, mesmo em Marechal, né? Esse foi meu último ano também como árbitro, né? Acho que chega um tempo também de você... Até porque são tempos diferentes, né? Outro pessoal está com a idade mais nova, você pensa um pouco diferente. Eu ainda continuo muito cascudo, né? Muito disciplinador, e as coisas vão mudando. Achei que já era tempo de parar também, né? Até para conviver com a família e tal, porque desgasta as pessoas, mesmo que aqui no Amador, as pessoas acham que não, mas o cara já não pode ir para a noite, né? Porque no outro dia ele não tem como, ele não pode dar migué, ele vai ter que correr, ou ele não vai apitar bem, né? Então, tudo isso... Demanda, você tem que estar preparado, né? Para quem tem uma história, né? Você não vai deixar de correr lá que os caras vão te cobrar, né? Para mim sempre foi esse peso, né? Para mim apitar o amador era mais difícil do que apitar o profissional. Porque se eu erro no amador, o cara vai falar, pô, mas não acerta nem aqui, vai acertar o quê lá, né? Então não precisava, mas eu trazia esse peso para mim. Isso é desconfortável, ou fazia você continuar em alto nível, né? Mas daí vamos continuar. E assim... Tive essa possibilidade de conversar com grandes árbitros que, assim, se prepara, né? Tem seu tempo. Teve um árbitro português, Vitor, que veio para cá dar uma palestra e falou, cara, Portugal era uma coisa diferente, né? Eles se alojavam na sexta-feira para quem ia trabalhar no sábado, quem trabalhava no sábado ia para o centro, porque Portugal pequenininho, o centro de referência, eles ficavam lá já alojados, todos no mesmo lugar. Ele já estava um ano parado, volta e meia ele ia procurar a sacola dele. O cara ficou 20 anos fazendo aquilo, né? Daí a mulher falava, não, já não foi mais, ele não se preparou para parar. Ela falou, se preparem para parar. E aí eu fui realmente pensando nesses 2 últimos anos, né? Agradecendo e dizendo, não, foi ótimo, maravilha, foi muito além do que você queria, né? Até mesmo quando foi para a Copa, né? Os caras falaram, mas se você não vai para a Copa? Eu falei, cara,
a Copa é o ápice, mas se eu não for pra Copa, filho, que eu já fiz aqui, não tem como eu não ficar feliz, né, cara? Tá louco? Brasileirão, Libertadores, Nossa, Copa América. Copa América, né? Todos os torneios possíveis. A Copa né? foi a cereja do bolo, né? Mas foi uma cereja. carreira que já estava consolidada. Tá consolidada, né? E a Copa fechou, né? Foi muito bom. Bom, assim, a gente fez 2 jogos e foi o terceiro melhor trio, né? E só não ficamos por causa do jornalismo, né? O meu amigo Simon. Esse é outro detalhe, né, Bratos? Muito curioso para os árbitros que vão trabalhar na Copa, né? Eles estão lá praticamente torcendo contra a sua própria seleção. Não torcendo contra, mas se o Brasil, no caso, avança, você vem para casa, né? É o fato que com nós não aconteceu, né? Porque assim, quando o Brasil classificou, vamos embora. Não, eles seguraram. Por quê? Porque realmente nós estávamos muito, muito bem, né? Nós dois assistentes, o Altemir, né? Tava assim, dava tudo certo, né? Tava muito bom. O Mundial tinha sido muito bom para nós também, o Mundial de Clubes, né? Que foi em Abu Dhabi, dando tudo certo. E os caras seguraram a gente. Pô, foi para outra fase, ficou. Aí o Brasil caiu fora, ficou mais. Quando foi na semifinal, que aí a gente já faz os cruzamentos, já foi as apostas, o cara falou, esse o jogo é de vocês, né? Aí o Simon já manda uma nota, vamos estar escalados na próxima rodada. E o que você acha que motivou a não escalação de vocês naquele? Doutor, a gente ficou isolado num hotel fazenda, 40 quilômetros de terra. Liberava a internet 1 hora por dia para todos os árbitros. Começou aquele problema dos sites de aposta, né? Sim. Aí começou muita fofoca e os caras ficaram preocupados que algum árbitro pudesse estar envolvido também. Então isolaram os árbitros. Você faz o jogo, você tem 2 dias de folga. Nós tínhamos 3 horas para ir com o pessoal da FIFA para andar em Joanesburgo e depois voltava lá. Então ficamos isolados. Foi assim, os árbitros ficaram impactados. Nós estamos lá, o cara falou, vocês vieram aqui para trabalhar. Não esquece, vocês vão curtir a Copa desse jeito. E quando começou aquela publicação, na época quem comandava a parte de arbitragem era o presidente da Federação Espanhola. No dia que foi, eles não dizem quem está escalado, mas sai a relação dos que vão embora, né? Uhum. Aí, Brasil, cara, todo mundo ficou impactado, né? Aí o Simon foi para cima do dirigente, ele falou, em espanhol, né? Falou, Simon, você é esperto, na terceira, você sabe o que você fez? Aí eu falei, já sei, eu fui procurar. O cara disse que nós já está escalado antes da FIFA colocar a escala, qual é a lógica? Entendeu? Aquilo foi muito pesado para a FIFA. Peraí, então tem coisa aí, como é que já está sabendo que está escalado, né? Aí isso tirou a gente de uma semifinal. Um vacilo. Um vacilo. Por não aguentar a ansiedade de ter que... né? Porque ele era cheio de mídia, né? Ele, o árbitro das Copas, o árbitro não sei o quê. Ele foi em 3, né? O único brasileiro que botou 3 Copas. Então ele colocava isso, né? Então... Mas a mídia demais acabou tirando a gente de fazer. E eu, assim, tinha colocado para nós, até o Altemir falou, o Simon foi, todas as Copas ele fez só 2 jogos sempre. Eu falei, nesse ele vai fazer 3. Nós vamos fazer 3 jogos. E realmente a gente estava muito, né? Mas daí por esse pequeno detalhe aí, e aí o cara falou, só pegar as coisas e ir embora, ninguém fala com vocês. A hora tá seu voo, obrigado. Tchau. Gente, mas foi um prazer receber todos vocês aqui. A Copa ainda está só começando, tem muita bola para rolar, né? A gente pode fazer outros bate-papos, com certeza, né? Vamos esperar esse povo jogar, né? Como vocês falaram, todo mundo tá meio ansioso aí no palpite, não sei, tem isso, aquilo. Vamos ver, vamos deixar acontecer, cada seleção entrar em campo para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada aí do que vem pela frente. Bratos, agradeço demais, aí você tirou um tempinho, veio aqui, né? Não, a gente, sempre que a gente pode contribuir, né, também às vezes a gente não consegue deixar os nossos afazeres, né, mas eu acho justo, né, o momento do Dunga, né, que ele estava no aeroporto e ele falou, Dunga, cara, tô louco, fazer uma foto com você, eu tenho você como jogador, mas não tenho você como técnico da seleção, né? Daí eu falei, mas se você fizer uma foto comigo, dá uma olhada lá, né? Tava todo mundo, mas ninguém tava com coragem, né? Aquela cara fechada. E ele falou, Bratos, se eu não tiver aberto por isso, eu não posso ser técnico da seleção. É um cargo público. As pessoas têm esse prazer e eu tenho que estar preparado para isso, né? Então eu falei, não, né? Não, sem comparar o Dunga, mas assim, essa liberdade acho que você tem que ter, né? A pessoa, eu também já tive vontade de fazer foto com as pessoas, né? Eu não vou negar isso nunca, né? Ou de poder participar sempre que eu puder, ter a liberdade. Semana passada eu participei de uns 3 programas online também, em Minas, Goiás, do pessoal ainda lembrando das histórias. Falei, é gostoso também que as pessoas ainda não esqueceram da gente, né? Isso também é bom, né? Então que foi uma carreira boa. Então, pra gente sempre é um prazer ouvir as histórias, né, Gustavo? É difícil esquecer de um cara de 2,10 m, né, Ana, que apitou e levantou muita bandeirinha por aí, mas é isso aí, muito bacana esse primeiro encontro, primeiro bate-papo aqui. Tenho certeza que novos virão durante a Copa, né? Brasil com 3 jogos aí na primeira fase e depois nossa torcida pro Hexa, né? Que ele possa vir esse ano.
Isso aí, Zé Maria também, agradeço demais a tua presença aqui, ter tirado um tempinho para participar desse bate-papo. Você é sempre bem-vindo aqui e a gente espera você nas próximas vezes, se Deus quiser, né? Tomara que o Brasil vai para frente e a gente possa voltar a discutir mais ainda, né? Eu que agradeço, Ana, obrigado a você, obrigado, Guto, pelo convite aí. E aquilo que o Braço falou, né? Sempre quem tiver disponibilidade, que puder ajudar, pode contar com a gente sempre aí, vamos estar disponível. Jean, prazer recebê-lo aqui também, primeira vez no Presente, participando aí, opinando, falando pra gente, né, dizendo aí o que acha, o que não acha, o que a gente pode esperar, foi muito bacana. E quem sabe nas próximas vezes aí a gente vai voltar a discutir, tem muito jogo pela frente. Eu agradeço o convite, Ana, Guto, por ter vindo aí falar um pouquinho sobre esporte, sobre a nossa vivência, né, tanto no futsal como no campo. E que esperamos aí que o programa possa estar falando mais sobre esporte, mais vezes, pessoas reunindo, trazendo outras pessoas que a gente sabe que no esporte rondonense tem muito cara bom, né, que tem muitas histórias para contar. E parabéns pela iniciativa, e a gente sempre tá aberto a que a gente pode estar ajudando vocês. Gustavo, obrigado, só tenho a dizer aí, você é sempre parceirão do Presente, né, aí nas coberturas dos jogos, como diz o Braz, o Marechal Rondon está muito bem servido em muitas modalidades, e o Gustavo sempre aí parceiro, cobrindo aí os jogos e a gente publicando tudo que acontece no esporte rondonense. Foi um prazer tê-lo aqui e se tudo der certo a gente vai voltar a fazer mais programas aí. Vamos sim, Ana, eu que agradeço, né, eu tenho muito orgulho, né, de tentar levar um pouco aí das informações do esporte de Marechal Rondon, faço isso com muita vontade, muita dedicação, né? Sempre tentando trazer o lado bom do esporte, né? A gente sabe que tem o lado negativo algumas vezes, mas a gente olha aí para a parte boa da história, né? Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar mais vezes. Nós vamos ficando por aqui, mas a Copa encerra só em 18 de dezembro. Até lá vai ter muito bate-papo, vai ter muita aposta, muita crítica, muita coisa rolando. A gente se vê, o Presente na Copa, e você bem informado.